Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante, o seu programa do final de semana, a nossa mesa redonda sobre temas da atualidade. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre aquilo que acontece no Brasil e no mundo e tentar contribuir com o seu pensamentozinho e como você vai compreender e vai racionalizar esse momento tão maluco em que nós estamos vivendo. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo aqui nós temos Lídia Verônica. Oi, oi. Seu Márcio Fabiano. Olá, como vão vocês? Perdão, hoje eu vou falar em francês, que eu tô viciado em séries da França. Ça va bien? E a senhora Besqueira. Olá, minha gente, eu falo português mesmo, porque eu fui alfabetizada apenas no português. Parabéns. O que já é suficiente, né? Suficiente. A Inês Brasil também. Já viu? O francês dela é perfeito. Alemão também. O alemão. Estamos aqui para conversar sobre o tema os impactos da corrupção na saúde brasileira. Como vocês já devem saber... Ei, esqueceu. Foi mal, rapaz. E Kleber toda semana é a pessoa que menos falta. E aí, pessoal? Eu era para estar assistindo a Eurocopa, mas aí o professor Pablo, stalinista, disse: Eurocopa não, Copa América. Brasil. Você vai assistir só a Eurocopa, a reprise só, Kleber. Os melhores momentos. Estamos aqui hoje para conversar sobre os impactos da corrupção na saúde brasileira. Se você é brasileiro, se você está vivo, você deve saber que estamos vivendo um momento da CPI em nosso país. A CPI da Covid, a famosa CPI da Covid. E uma série de coisas estão acontecendo e casos de corrupção estão pipocando. Não que a gente não saiba, não que a gente não soubesse, mas isso meio que já era esperado dentro de um contexto como o nosso e sabendo do histórico que nós temos sobre a corrupção. Mas a gente vai refletir sobre isso, a gente vai refletir à luz de uma série de contribuições da nossa mesa redonda, né, os nossos membros aqui da bancada. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Bom, a gente tá aqui toda semana felizes, contentes e satisfeitos, né, com muito bom humor e sorrindo aos cantos para produzir conteúdo para você. Você sabe muito bem disso. Contudo, saiba que você pode nos ajudar a desenvolver esse projeto, né, Besqueira? Exatamente, você pode se tornar um apoiador. Inclusive, a gente acabou de gravar o nosso podcast secreto, né, que ficou maravilhoso. Se eu fosse vocês, eu virava apoiador só pra ouvir, porque hoje a gente debateu um assunto massa, que é a sexualidade do governador Eduardo Leite. Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Enfim, se eu fosse vocês, eu assinava só por causa desse episódio, e depois você vai ouvir os outros e vai querer ficar ouvindo toda semana. E aí, com a parte de R$4, você já pode ter acesso aos podcasts secretos, a sorteio de livro mensal, a conteúdo exclusivo que é feito por Márcio Fabiano, por Lídia. Tem um monte de conteúdo exclusivo só pra quem é apoiador. E você vai fazer parte desse grupo secreto. Justamente, tem livro para ser sorteado, né, Kleber? Isso mesmo, pessoal, mas a gente tá aqui com um grande livro da editora parceira aqui, a M-Books, que é o livro de David Jordan, História da Segunda Guerra Mundial, que esse livro é um livro essencial para quem está estudando sobre a Segunda Guerra Mundial e quer aprimorar seus conhecimentos. E você vai fazer parte do sorteio deste livro e de muitos outros, já que o Historiante tem aí várias editoras parceiras e você vai fazer parte desse sorteio a partir, não vamos dizer da ajuda, vai ser uma mínima gratificação, porque o conhecimento também é gratuito em nossas redes sociais, aplicativos, sites, que é canal no YouTube, e a partir dos R$4 você vai estar contribuindo com o Historiante, fazendo parte do sorteio mensal de livros e também do nosso grupo secreto no Facebook com muito material exclusivo. R$4 aí, né? Não vale nem $1. O legal é que Kleber, ele é o Mr. Ele com certeza ele é o Mr. Botini, né? Ele tem que fazer o jabá, ele tem que falar de novo. Você vai conseguir, não sei o que e tal. É uma coisa fantástica, né? Essas técnicas são absolutamente capitalistas, né? Mas tudo bem. Pra fixar, viu, gente? R$4, ó. 1, 2, 3, 4.
R$4. Veja, o livro é muito bom, o Kleber já resenhou o livro, tá lá no nosso perfil, e eu, se eu fosse você, eu faria, né, o apoio para participar. Mas claro, né, a gente não vive só de pedir dinheiro para vocês, a gente quer conhecer inclusive quem nos ouve, sem pagar nada, por enquanto. A gente quer descobrir quem é você que nos ouve, quais são suas preferências, e para isso a gente tá veiculando aí uma pesquisa de opinião, né, dona Lídia Verônica? É isso aí, gente. Ajuda a gente a descobrir quem tá ouvindo a gente, o que vocês gostam de ouvir, como vocês são, né, ou como vocês gostariam de que a gente pudesse passar mais informações para vocês sobre o que, enfim, conhecer vocês um pouco melhor. Então acessa lá na nossa descrição, né, do podcast, e vai ter uma pesquisa de opinião, um formulário de interação para você ajudar a gente a descobrir quem é o nosso ouvinte. Saber o que você gosta de ouvir, gosta de consumir, pra gente também trazer pra sua realidade, né? Se você é um unicórnio, se você é um ogro, o que é que você é? Quem é você que nos ouve? Um Anitter. Ontem a gente tava aqui fazendo a lista TikToker. Geração Z. Quem é você que nos ouve, né? Participe da nossa pesquisa de opinião. Algumas pessoas já participaram, a gente já descobriu quem é, já descobriu as preferências, e agora só falta você pra nossa festa ficar completa. E agora é hora de mandar um beijo, né, Márcio Fabiano? Sim, vamos mandar beijos, abraços, kisses and hugs para Marcelo Raulino Silva. Marcelo, você é massa, você nos segue, nos apoia. Grande abraço para ti. Rafael Lucas Barros Botelho. Alô, Rafael, um grande abraço para você. Saúde, vacina e paz. Eu tô bem motivacional. Grande abraço para Reinaldo Coelho. E, claro, deixei por último, porque eu adorei o seu nome, Ronivon Barros de Cunha Júnior. Ai, achei chique. Ronivon, você tem nome de cantor. Aliás, Ronivon era um cantor da Jovem Guarda, hoje ele é apresentador de TV e era considerado na época dele o homem mais bonito do Brasil. Evidentemente, Ronivon, ele era o mais bonito, porque nem você tinha nascido, nem eu. Mas um abração, continue apoiando a gente, tem novidades sempre. É isso aí, recebam o nosso abraço afetuoso, nosso beijo carinhoso, todos os apoiadores, né, em especial e apoiadoras. E apoiadoras, em especial esses que nós citamos. E agora a gente vai para o nosso editorial. Acho que vocês lembram que nas eleições de 2018, um discurso anticorrupção havia se tornado o foco de atenção de boa parte dos políticos brasileiros. Na onda da Operação Lava Jato, comandada não por procuradores, mas por um juiz, o Sérgio Moro, e me parece que essa liderança à época não parecia nada estranha para muitos eleitores, as narrativas construídas e vendidas pela grande mídia, em especial a Rede Globo, estabeleciam como marco principal a corrupção como mal a ser destruído. Para nossa surpresa, e hoje desespero, o Jair Messias Bolsonaro, personagem paralelamente recorrente em episódios aqui, foi o vencedor do pleito, mesmo alegando sem provas que a eleição havia sido fraudada. E sem dúvidas, foi quem melhor abraçou e encarnou o mito lavajatista, entre aspas. O próprio Moro, o incompetente juiz, segundo o STF, ganhou um lugar ao sol como ministro da Justiça após o trabalho feito nas condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de tantos anos aqui, acho que ainda temos ouvintes bolsonaristas. Por hoje, não quero conflitar com eles. Quero convidar você, caro eleitor, cara eleitora bolsonarista, a refletir sobre essa narrativa com duas perguntas, duas provocações. A corrupção nasce de onde? E quem a pratica? Para entender isso, precisamos definir a noção de poder. Conforme nos mostra Norberto Bobbio, há uma tipologia moderna das formas de poder, como poder econômico, poder ideológico e poder político, sendo que este último seria aquele no qual se tem a exclusividade para o uso da força. Quem detém o poder político geralmente impõe seu poder ideológico por meio dos mecanismos legais, e é geralmente em um momento como esse que, numa república dominada por oligarquias ou demais grupos de classes ricas, as relações entre público e privado acabam
acabam se estreitando. As recentes descobertas da CPI da Covid nos conduzem a compreender que, no seio do Ministério da Saúde, um esquema de superfaturamento de doses de vacinas por meio de empresas atravessadoras foi desenvolvido. Como principal agente, aparece o líder do governo na Câmara dos Deputados, o Ricardo Barros, acompanhado do diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Esse escândalo explode no momento em que, com mais de 500 mil mortos e contando, descobrimos que o governo federal se eximiu de responder às propostas da empresa farmacêutica Pfizer, no início da pandemia, que poderiam ter provido o país de milhões de doses, algo que teria sido fundamental para salvar vidas. E o SUS nisso tudo? Sem ele, os brasileiros estariam perdidos. Ainda assim, em recentes pesquisas do Conselho Federal de Medicina em 2019, mais da metade dos entrevistados avaliou como ruim ou péssimo nosso sistema público de saúde. Vamos nos aprofundar mais sobre isso nesse episódio daqui a pouquinho, mas é sempre bom refletir. É óbvio que a corrupção destrói as instituições de uma democracia, principalmente aquelas voltadas para a manutenção da saúde. Mas ela não nasce do nada, não é exclusiva de um partido, e se alguém se levanta, aponta o dedo e diz que não é corrupto, essa pessoa esconde debaixo do tapete uma sujeira difícil de ser assumida. A pergunta que eu faço para vocês hoje, eu queria que vocês me respondessem: em terra de corrupto, quem não tem processo é rei ou escondeu bem o roubo que fez? Olha, eu queria hoje ser o primeiro a responder por dois motivos, e vou responder a sua pergunta, para deixar bem claro para nós, para quem está ouvindo nosso podcast. Eu trabalhei como assessor de comunicação na Secretaria Municipal de Saúde durante quase 3 anos e pude aprender muita coisa. Uma delas é o seguinte: o Ministério da Saúde tem muita verba, todos nós sabemos disso, e tem verbas específicas. Então, quando uma Secretaria Municipal de Saúde de um município, certo? De um município grande, não necessariamente de uma capital, mas de um município, se torna uma prefeitura à parte, assim como uma Secretaria de Educação, porque você tem que atingir a população inteira, né? Não só com os programas de educação, como os programas de saúde. Então, tem verbas para absolutamente tudo. Todas essas verbas são restritas. No meu caso, como eu era assessor de comunicação, eu trabalhava com o que vinha do Ministério para promover educação e saúde, ou promover comunicação em saúde. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, até para responder a pergunta de Pablo, é uma tentação. Se a pessoa não tiver consciência do seu papel como gestor e como cidadão, é uma tentação você lidar com tanto dinheiro. E você lida com muito assédio. Assédio de fornecedores, assédio de indicados políticos que estão nas gestões, assédio de prefeitos, deputados, quem quer que seja, para atender esse ou aquele pleito de determinada empresa que fornece para a saúde nas 3 instâncias: municipal, estadual e federal. Então, vou responder a pergunta de Pablo. Em terra de corrupto, quem fez um crime bem feito e escondeu bem é que é o rei, né? E gostaria agora de... É quase um trava-língua. Quase um trava-língua mesmo, Kleber. E gostaria agora de trazer já para contribuir aí para a polêmica e para a confusão. Eu fiquei abismado com o depoimento do Dominguete, porque o depoimento do Dominguete, aquele cabo Dominguete que se tornou um lobista da indústria farmacêutica, um cabo, não desmerecendo a posição de cabo na Polícia Militar, mas um cabo que não tinha nenhum trabalho anterior, nem na área pública, nem na área privada da saúde, nada, se tornou um lobista, aquele que vai se sentar em restaurantes de Brasília para negociar quase 2 bilhões de reais em vacinas. Quem botou esse cabo nesse caminho? Um cabo que foi afastado pelo governador de Minas Gerais das suas funções no aeroporto de Confins porque ele não atendia aos requisitos do cargo. E de repente este cabo está na CPI, com suspeita de um áudio equivocado no meio desse turbilhão que é esse escândalo do $1 por vacina.
vacina. É babado. Bom, desde o início, né, desse depoimento aí, vou falar só desse momento aqui, só pra dar o fio, né? Eu sempre disse ali que eu achava que muito suspeito esse cara, né? E todo mundo acho que dava, digamos assim, uma suspeitada também, né? De que ele tava ali só pra, digamos assim, desvalorizar a CPI, né? Enfim, ao decorrer da CPI a gente só foi confirmando, né? Que na verdade ele tava ali, né? Ele era uma testemunha da milícia só pra poder desqualificar a CPI e, enfim, e o último depoente, que é a peça-chave aí pra esses inquéritos que estão sendo feitos pra investigar Bolsonaro. Eu acho que ele é só mais um mecanismo do covil, né? Da milícia que trabalha a favor do presidente, que faz parte também da corrupção de uma instituição do governo, de uma instituição que deveria trabalhar para o bem e o bem-estar, né, público e a segurança pública, que, enfim, eu não vou generalizar, né, eu não acho justo, mas a gente tem conhecimento, né, de que a milícia, ela corrompeu esse sistema, né, essa instituição pública, e ela trabalha concorrentemente com a corrupção, né, política de outras instituições, e só corrobora, né, assim, o discurso, né, desses entes políticos e de políticos, né, físicos que corrompem a nossa sociedade e rouba, né, o dinheiro público. Bom, ele faz parte desse sistema, ele é só mais um, e ele está sendo usado para desbaratinar e para causar confusão. Oi, Kleber. Não, é só essa questão que realmente o dinheiro público, como bem lembrado, muitas vezes acaba na mão de pessoas que não têm a mínima condição. Lembrando a questão de um lobista, que é um cabo militar, que, como bem lembrado, não desmerecendo a posição de militar, mas para ser um lobista que vai movimentar questão de vacina é meio complicado. E essa questão, só respondendo à pergunta de Pablo, eu acho que nessa terra aqui, chamado Brasil, e infelizmente as pessoas têm o crime, muitas vezes nem escondem o crime, deixam aberto, porque sabe que muitas vezes a impunidade vai ser a ordem. Só lembrando, por exemplo, que deve ocorrer com a CPI, porque eu acho que a CPI ela vai correr, vai demonstrar vários casos de corrupção que estão ocorrendo desse governo, mas um governo que já tem os seus aliados comprados no Congresso, dificilmente eles vão soltar a mão de Bolsonaro. Com o exemplo aí, Arthur Lira, que dificilmente ele vai aprovar algum impeachment. Dificilmente. Só se houvesse uma pressão que não fosse das ruas, fosse uma pressão de lá de dentro mesmo, dos seus correligionários. Aí é que ele faria o impeachment. Com relação também à corrupção, que ela não é só política. A corrupção também é dentro da própria sociedade. Só lembrando o caso do oxigênio em Manaus, que teve caso de um cidadão que se fez passar por policial para desviar cilindros de oxigênio de uma ONG em Manaus, no período daquela crise que estava faltando oxigênio. Isso daí também é um crime. Isso aí também é uma forma de roubo que está ocorrendo na saúde. E só lembrando que esses problemas da saúde, esses roubos, esses desvios, essas maracutaias, não é de agora, não é de 10 anos atrás, não é de 20 anos atrás. Na ditadura militar já ocorria. Eu ia comentar que já está tendo uma certa pressão interna, uma pressão institucional por parte do STF. A Rosa Weber aprovou, né, a denúncia contra Bolsonaro. E aí agora vai começar uma certa pressão por parte do STF para que o Lira aceite o pedido de impeachment, né? Então vamos aguardar os próximos episódios. Eu ia responder a pergunta de Márcia também a respeito de quem é, né, gente? O Dominguete. É esse o nome dele que fala, gente? O que tem cara de supremacista. Em nome de festa de swingueira. Com todo respeito, eu gosto até. Mas enfim, pra mim é só um peão, né, dentro dessa lógica ali, mais um pequeno laranja pra cumprir uma função que é desmoralizar a CPI como uma ferramenta séria de combate à corrupção. Gente, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem lidar com o WhatsApp? Que você me poupe, um lobista que vai pra uma CPI e ainda diz, não, é porque eu não li direito o WhatsApp. Pelo amor de Deus, minha gente. E sendo pago pra isso, hein? Ele poderia pagar um lobista do WhatsApp pra poder ensinar ele a entender as mensagens. Eu queria levantar a seguinte reflexão dentro desse contexto, né? De 88 pra cá,
a gente vem sob a égide do SUS, né? Inclusive tem até uma discussão sobre quando é que o SUS teria sido criado, se tinha sido criado na reunião que definiu as bases para levar para a Constituinte de 88, que é o SUS, ou se de fato no dia da Constituinte. O pessoal diz que 17 de maio de 88 é a data que a gente pode dizer que o SUS foi criado. Desse modo a gente tem 33 anos da existência do SUS. E a gente não precisa nem explicar o porquê de isso ser um marco tão fundamental para nossa democracia. A gente já fez aqui uma minipédia sobre a história do SUS e a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre como é que era o sistema de saúde na época da ditadura militar, como é que as pessoas se organizavam para poder ter acesso a esse serviço de saúde. O INAMPS, que o Kleber mencionou, o próprio INAMPS, ele era um serviço que atendia pessoas que tinham carteira assinada, mas não necessariamente todos os brasileiros, então não era um sistema único de saúde. Ele era espaço para uma série de fraudes dos próprios militares dentro do serviço do INAMPS. Então, assim, o SUS ele foi fundamental porque ele institucionalizou o atendimento básico, gratuito, universal para todo brasileiro que tenha necessidade de se cuidar. O escândalo do INAMPS desviou 1 trilhão. 1 trilhão, gente. Eu não consigo nem mensurar, né? Você sabe por que desviou 1 trilhão, Lídia? Porque não havia, como hoje fiscalização, há, transparência. SUS, conselhos municipais de saúde, não havia regulação, não havia normatização das ações como hoje o Sistema Único de Saúde, como existem hoje no Sistema Único de Saúde. De fato, de fato era um sistema elitista, né? Porque ele já excluía o atendimento a quem não era... quem não tinha carteira assinada. Quem não devolvia, como é que se fala? Pagava quem não era contribuinte, né? Então aí você já corta uma grande parcela da sociedade, né? Quem não tinha carteira assinada tinha que recorrer às Santas Casas de Misericórdia. A ONGs, né? Que hoje em dia são as ONGs, são as entidades filantrópicas na época, né? Entidades caritárias, que eles só faziam caridade. Aí você pega essa realidade dura... Que é o que a mulher do Dória queria, né? Reestabelecer em São Paulo, né? O atendimento, fazer isso, né? Questão de caridade. Retroceder, né, na história. É incrível como o grande objetivo do PSDB é andar pra trás. E tem gente que diz, no tempo da ditadura a gente tinha, na verdade, no tempo do governo dos militares a gente tinha acesso à saúde. O que eu queria dizer é o seguinte, mesmo assim, mesmo com obviamente, é claro, a olhos vistos que o SUS ele representa um avanço muito grande para a saúde no Brasil, ainda assim, saiu uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina, onde 55% das pessoas que participaram da pesquisa disseram que o SUS ele é ruim ou péssimo. Mas também na mesma pesquisa mostrou que boa parte das pessoas que diziam isso eram pessoas que não utilizavam necessariamente o SUS. Eram pessoas que usavam ele de forma secundária. Eles recorriam em determinados momentos, mas em boa parte desses momentos eles usavam o sistema de... São pessoas que usam plano de saúde. Plano de saúde, justamente. A pergunta é a seguinte, na própria matéria que a gente separou para falar sobre esse assunto, que fala sobre essa pesquisa, saiu na revista Exame, inclusive, diz que possivelmente pós-pandemia, essa imagem que o SUS tem vai sofrer uma alteração. E uma alteração para melhor, porque é dentro desse momento de crise que a gente vai ver, que boa parte dos brasileiros vão ver, o quanto que é necessário e fundamental a existência do sistema de saúde gratuito. E como isso é fundamental para, num momento de pandemia como esse, o SUS atuar na defesa dessas pessoas, na manutenção da saúde dessas pessoas que não têm essa qualidade de vida toda, né? Então, a questão que eu quero levantar com vocês é a seguinte: como é que a gente pode compreender essa pesquisa e, principalmente, como é que vocês identificam o papel do SUS e a imagem do SUS pós-pandemia? Como é que vocês identificam isso? Mesmo com todos os escândalos de corrupção. Bom, a gente sabe que esses escândalos de corrupção, né, na verdade, eles estão denunciando aí que tem pessoas, né, usando verbas destinadas à saúde e tudo mais, mas existe também o grande plano do sucateamento do SUS, né? Então, assim, a corrupção por trás do SUS não é só a de tirar dinheiro, desviar dinheiro, ganhar em cima da saúde pública, mas de sucatear o serviço público para que
empresas possam, digamos assim, privatizar, né, ganhar ali, enfim, o argumento de que o SUS não serve para nada, inclusive de que o SUS é vulnerável à corrupção. Então, assim, eles ganham, digamos assim, dos dois lados, né? Tanto na questão de que eles desviam para interesses próprios e particulares, como eles desvalorizam aí o sistema do SUS para discursar em cima do sucateamento do SUS e, enfim, conseguir agregados para a privatização, né? Depender de mim, Márcio Fabiano, eu vou trabalhar, como aliás já venho fazendo, para sempre defender a imagem do Sistema Único de Saúde no Brasil. Não só porque, como eu já falei em outras vezes, eu trabalhei como assessor de comunicação em Secretaria Municipal de Saúde. Eu vi como foi a implantação do Programa de Saúde da Família na minha cidade, um programa que deixava a gente emocionada, que ia atrás da população, aonde ela estava precisando, colocava-se, instalavam-se os postos de saúde nos locais onde havia necessidade e após decisões dos conselhos municipais de saúde, ou seja, havia uma participação efetiva da população interessada naquilo. Então o SUS para mim é isso, eu não tenho plano de saúde, certo? Eu fui vacinado pelo SUS. Eu também não tenho, não. Eu fui vacinado pelo SUS, o médico que cuidou de mim foi um médico do SUS. A Lídia tá me lembrando aqui que eu tenho a carteirinha do SUS, então eu tenho plano de saúde. Exatamente. A gente tem a carteirinha do SUS, então a gente tem esse plano único de saúde. Agora, quando se diz ruim ou péssimo, é porque, evidentemente, num país continental como o nosso, você não pode atender todas as demandas de saúde, né? É preciso haver regulações, é preciso haver compreensão de que nós precisamos fazer campanha de prevenção à saúde, e isso o SUS faz. O SUS, através da lógica dos agentes comunitários de saúde. Qual é a lógica do agente comunitário de saúde? Ele está batendo na porta do senhorzinho, da senhorinha de 60 anos ou mais, ou de qualquer um, dizendo: você tem pressão alta? Você está com excesso de açúcar no sangue? Vamos fazer o exame? Vamos tomar um medicamento? Vamos buscar um medicamento? Essa é uma lógica de cuidado. De cuidado, não é a lógica como todos esses... Exatamente. Como... O INAMPS, ele cuidava da doença, né? Ele tratava doenças, né, desses grupos que tinham acesso à saúde preventiva, né? E ainda digo mais, ele vem realmente trabalhar com a saúde preventiva. E digo mais, meninas e meninos. Que é o ponto da vacinação. Digo mais, meninas e meninos. O SUS aceitou, através de uma regulamentação da Anvisa, que plantas e raízes podem ser utilizadas na cura de algumas doenças. Ou seja, toda aquela sabedoria popular que nós defendemos tanto está hoje normatizada. Eu participei de um projeto assim, no Recanto Madre Paulina, lá em Petrolina, na cidade de Petrolina, em Pernambuco, através da Universidade do Vale de São Francisco, da Univasf, certo? Com um colegiado de farmácia, ou seja, SUS, Universidade Pública, tudo trabalhando para pensar numa solução para o povo. Então o SUS é isso. Vocês acham que grandes laboratórios vão querer saber o que é que plantas alternativas podem fazer para curar sua gripe ou sua dor de barriga? É belo negócio, né? E outra coisa, que inclusive o Pablo falou agora, né, que ele tem carteirinha, e eu quero deixar bem claro que hoje Pablo tem a carteirinha do SUS porque um agente do PS do nosso bairro foi até a nossa casa para fazer esse registro. Ela anotou todas as informações de Pablo e levou pro postinho e entrou no sistema, emitiu a carteirinha dele, escreveu ele, né, no sistema e levou pra gente, né? Então, assim, ela também faz parte do SUS. Ela vai toda semana aferir a pressão da minha mãe, né? Ela que inscreveu minha mãe ali para o grupo de prioridade para ser vacinado. E eu e Pablo também, ela colocou, né, a gente já na fila, já estamos inscritos aí para receber a vacina. E ela é o SUS também. Sim. Né? Ela, na minha vida, ela é o SUS. Sim.
E graças a ela, também ela faz ela entra na casa, né, ela dá aquela conferida, anota ali atrás da porta, né, tem aquele registrozinho de que ela passou ali. Então, isso também é SUS, sabe? A comida, a higiene, né, dos restaurantes, da água, enfim, tudo isso é SUS. O SUS realmente cuida da saúde, né? Sim, a saúde pública coletiva. E não das doenças, né? Eu queria também levantar uma questão muito importante que eu acho que ficou muito evidente durante a pandemia, que é o seguinte: pra mim, a partir dessa pandemia, a gente conseguiu, a gente não, mas a população, a grande parte da população conseguiu identificar a diferença entre uma instituição, que é o SUS, e as pessoas que guardam pelo SUS. Que deveriam. Que a gente, inclusive, estamos no meio de uma CPI que está investigando as pessoas que estão responsáveis pela gestão. Então, é importante a gente identificar a instituição SUS e distinguir ela desses escândalos de corrupção. Exatamente. O SUS não é corrupção. O SUS é um sistema único de saúde. É para isso que ele serve, para o que os meninos acabaram de citar aqui várias vezes, né, sobre saúde preventiva, saúde coletiva. Eu queria atentar também ao seguinte, gente. O SUS, ele é isso, a gente defende o SUS, massa. Claro. Mas até que ponto a gestão de corrupção, e a gestão de corrupção, ela não é de agora, ela se instaura há bastante tempo. Já existem outros escândalos de corrupção, não apenas a nível federal. Federal, estadual, municipal, internacional. Até que ponto isso acaba também destruindo essa imagem? Uhum. O Kleber tinha falado aí um negócio. Fala aí, Kleber. Exatamente, responder essa questão, porque o brasileiro, infelizmente, ele tem a memória bem curta mesmo, curta duração, a memória brasileira. Após a pandemia, nem após a pandemia, muitas vezes dentro do posto de saúde, recebendo atendimento gratuito, mesmo sendo atendimento bom, ele sai reclamando. A visão do SUS após esses escândalos de corrupção, já que o brasileiro não é uma pessoa que vai se atentar a ler, ele muitas vezes vai ler ali o título da mensagem no WhatsApp, não abre a mensagem e lê, e aí já pensa que é a própria estrutura do SUS, é ali o agente de saúde, o médico, a enfermeira que vai estar desviando dinheiro, e não é isso. É os cabeças ali, é quem está comandando. Os agentes, né? Os agentes acabam levando a culpa. Quem está ali na base da pirâmide é que vai levar a culpa de que cometeu o erro, que o SUS é ruim por causa disso, é ruim por causa do enfermeiro, por causa do médico, por causa da SAMU, que atrasou. Mas só que os problemas do SUS estão lá em cima. É quem comanda. E aí, só para lembrar quem está ouvindo aqui, o SUS não é somente esse atendimento que a gente vai receber quando precisa em um hospital, por exemplo, nenhum PS, pronto-socorro, ou como já dito, o agente de saúde que vai em porta, ou a vigilância sanitária. Tem também a questão da vacinação, e a vacinação não é a vacinação só do Covid, o restante da vacinação. Eu mesmo já tenho alguns dias, eu até falei com o Pablo, que eu fiquei... E a questão do agente sanitário também, né, gente? Isso também é importante falar. Eu até me ausentei de alguns episódios, de alguns dias, porque eu tava com uma filha que ela tomou vacina, e a vacina ela dá uma reaçãozinha. 2 dias de febre, ali um incômodo na perna. Normal. Toda criança tem algumas vacinas que tem uma reação. Aí a gente vai para um site particular e a gente vê, BCG custa R$150 a vacina. Febre amarela é R$184 a vacina. A vacina mesmo, a de hepatite, é R$220. A gente vai para outras vacinas, a HPV é R$570. Inclusive, Kleber, faz parte do nosso plano de vacinação, que para a gente poder viajar para determinados estados, como Manaus, né, aí mais pro norte, a gente precisa estar vacinado da febre amarela e outras, acho que também para Mato Grosso, enfim, para essas áreas onde tem a floresta, né? Isso. A gente tem que ser vacinado. Isso também faz parte do plano de vacinação. E é uma saúde preventiva, né? Mas... Não, é só para dizer, eu tô dizendo os valores dessas vacinas, por quê? Só em citar esses valores aqui, eu vacinei meus filhos com essas vacinas de graça. De graça. Justamente. No SUS. É o SUS, né, cara? Sim. Só quero falar uma coisa. Desculpa, Lídia. Kleber, não é de graça. Isso eu também aprendi trabalhando no SUS, claro. exato.
Não é de graça. dinheiro dos nossos impostos. Por isso que a gente precisa valorizar. E o que Kleber falou no início da fala de Kleber, é muito importante que a gente também veja isso no cenário atual. O que acontece? Por conta desse pensamento do brasileiro atacar aquele agente que ele encontra no caminho, que Bolsonaro usa o funcionalismo público, está atacando o funcionalismo público, justamente para incitar a população a acreditar que a corrupção está nesses setores, está nesses agentes, nesses funcionários públicos. E na CPI, os governistas também fazem isso. Eles querem passar para os estados, os municípios, a responsabilidade do governo federal. E é isso que a gente está presenciando hoje. Algumas das ações da Polícia Federal hoje, deflagrações, estão concentradas nos governos, estados e municípios, né? E enquanto isso, o governo federal, samba, né? Tá ali, tipo, tranquilo, desviando verba. Até na CPI, a responsabilização tá indo pro Luiz Miranda, não é isso o nome dele? O que é funcionário público. E não para quem tava na direção do Ministério da Saúde. Não, Luiz Miranda é deputado. O Luiz Miranda é o deputado, é o irmão dele. E que é Miranda também. Então, essa questão que Kleber falou é realmente muito verdade. Então, o bolsonarismo, ele se apega nessa mentalidade tacanha do brasileiro de atacar aquele agente que ele enxerga, que ele tem contato, né, de falar mal, assim, de culpar, né, aquele que ele pode ver, aquele que ele pode atacar, sabe onde mora, enfim. O brasileiro comum, né, o meu vizinho, que é funcionário público. Doutora Antônia, ali do postinho do meu bairro, a culpa é dela, que o SUS não presta. E aí vocês trouxeram uma matéria aqui pra gente, alguém colocou aqui pra todos nós lermos, sobre as deflagrações, né, os escândalos da pandemia. E a maioria é justamente investigações de municípios e estados. Não que isso não deva ser feito, entende? Inclusive, mas que o impeachment do Witzel, que segundo ele, né, o depoimento dele na CPI, ele foi um impeachment, foi uma perseguição política, né? Eles se aproveitaram do erro para tirá-lo ali, né? Enfim. E, mais uma vez, o governo federal, que, no caso, na pessoa de Bolsonaro, né, se aproveitando aí dessas corrupções, digamos que pequenas, né, para se esquivar do quadro central ali, que o foco é o governo federal, que se esquivou de salvar a vida dos brasileiros. Então é isso, vamos agora para as interações com os nossos ouvintes. Você que nos acompanha, né, nos ouve aqui semanalmente, religiosamente, você pode interagir conosco através do @ohistoriante na sua rede social preferida, seja Instagram, Facebook, Twitter. Estamos lá, né, para interagir com vocês e receber as suas falas. Como sempre, a cada semana, os nossos membros da banca aqui estão com algumas falas para debater, para interagir. E aí, galera, o que vocês querem falar? O que vocês querem comentar? Eu quero ser a primeira. Eu trouxe um comentário aqui. Desculpa. Vai lá, Bia, você é estagiários em primeiro lugar. Não, hoje eu tô só tomando porrada aqui, sinceramente. Vamos lá. Eu quero ser a primeira, eu vou ler o do perfil _insurgência. Eles também produzem podcast sobre política e história. Um abraço aí pra galera do podcast Insurgência, nossos amigos. Nossos parceiros aí são da nossa tendência política também, da minha pelo menos. E vamos lá. O comentário deles eu acho que essa corrupção está enraizada há muito tempo. E infelizmente é cruel saber que muita gente ganha dinheiro com literalmente a morte dos outros. Pensar que tem vendedores negociando o preço de vacina que pode salvar a vida é um absurdo. Então, esse comentário me lembrou a definição do que é necropolítica. E o quanto a necropolítica funciona dentro da lógica capitalista, não é? O quanto essa lógica de lucro, de ganhar dinheiro e de ganhar dinheiro a qualquer custo. Quanto custa a vida, né? Custa menos que $3, $3,50, não era isso o valor da vacina? Da Pfizer. Então a gente fica pensando, caramba, o governo recusou vacinas a valor de $3,50, $3,50, porque eles estavam tentando negociar uma propina em cima de cada dose. Meu Deus, isso é absurdo, absurdo. O interessante dessa questão da Pfizer, ela
A Pfizer, a intenção da Pfizer em insistir tanto no Brasil, eu não insistiria tanto no Brasil, 80 e-mails. Eu já acharia que era spam, já colocaria a Pfizer ali, spam. Mas o que é interessante, do ponto de vista da Pfizer enquanto empresa, assim, né, é o fato de ela olhar pro Brasil e pensar em uma vitrine de imunização. E por quê? Porque o Brasil já foi referência de vacina. Exatamente, porque por causa do SUS. Então, a Pfizer pensou em crescer junto, né, ao Brasil. Digamos, a gente vai, né, fornecer essa vacina pelo preço de custo, e aí o mundo inteiro ia ver que a Pfizer funcionava, Sim. né? E a gente performando ao som de Caetano no fundo. O que eu acho interessante é que vocês agora começam a falar Pfizer por causa do meme, né? Do viral. Claro. Eu já falei que eu não sou alfabetizada em inglês. Eu vou falar Pfizer porque eu não sei falar outra. É só Pfizer, gente. Ah. Pfizer é porque o cara do viral introduziu isso na vida de vocês. Mas, enfim, essa questão, eu acho que, pra mim, foi o que me marcou, foi o fato da Pfizer olhar para o Brasil como a vitrine de imunização do mundo, pelo nosso histórico. E muitos outros durante a pandemia, né? A esperança era que o Brasil fosse realmente a vitrine de imunização por conta do SUS. Né? Os outros países não têm o SUS. Então seria muito mais difícil para os outros países poderem vacinar. Enfim. A gente já tem esse esquema de vacinação e de imunização. Já tem um calendário, já tem um programa de vacinação a nível nacional, né? Então era só implantar uma vacina que chegasse para todo mundo novamente. Que a gente já faz isso com outras vacinas. Enfim. Essa questão de necropolítica, o quanto isso afetou a vida da gente durante a pandemia, pretendo fazer um vídeo só sobre isso, porque é um assunto muito extenso, não dá pra falar aqui não. Bom, eu vou ler aqui, @PolianaSiqueira20. A Poliana Siqueira falou aqui: o que dizer? Os exemplos estão aí. A saúde pública sempre sofreu com a corrupção, assim como os diversos setores públicos. Mas agora, diante do cenário, os impactos foram em escala alarmantes. Parece que antes de existir mundo, alguém já tinha criado a corrupção. Tá nas entranhas, né, do nosso governo. Num artigo que Bianca trouxe para enriquecer esse debate. Nem falamos dele, né? Fala sobre a questão da diversidade na democracia, né? Essa representatividade na democracia, ela atrapalha um pouco a democracia, porque quando você tem representantes que visam o capital, né? Essa representatividade nunca vai permitir que trabalhadores cresçam, né? Que minorias vençam, que direitos sejam... que a equidade, né, seja alcançada por todos. Então, realmente, a corrupção, digamos assim, ela é institucionalizada. Há alguns teóricos aí da sociologia, da política, que explicam, né, essa relação da corrupção com a democracia liberal. O quanto ela pode estar enraizada dentro do sistema mesmo, do sistema político que a gente está inserido. Então é como o Pablo começou o podcast falando, o que veio primeiro, né? E se dentro de uma lógica onde todo mundo é corrupto, quem não é corrupto nesse sistema? Corrupto ou conseguiu, né? Ou conseguiu se resguardar. Eu vou ler também, que não é um comentário dos nossos seguidores, mas eu vi no Twitter, eu retuitei e vou comentar aqui, que eu vi que ele viralizou. É uma moça, @Mayara Cota, com 2 T's, ela fala: eu achava que roubar dinheiro da merenda fosse a maior excrescência possível de um agente público, mas roubar dinheiro de vacina durante uma pandemia criou uma nova categoria de horror. E a gente acabou rindo do fato de que a Alckmin roubava da merenda, né? Então, assim, a gente banalizou o mal, né? Então, roubar a merenda, gente, crianças que precisam da escola para se alimentar, né? Porque em casa não tem comida. Elas ficaram sem comer. Então, assim, já é um absurdo, é um horror saber que um agente público tava tirando, né, comida de crianças. E literalmente roubando doces da boca de criancinha, né? E aí agora a gente banalizou isso, né? Faz parte do sistema corrupto, roubar a merenda. E agora faz parte do sistema roubar a saúde, né? Faz parte do sistema você matar 500 mil brasileiros para poder conseguir $1 por cada dose que você está vendendo.
A gente fala isso $1, parece que é pouco, né? Mas o cálculo geral é 1,4 bilhões de reais. Porque você tem que converter isso, E né? são 2 doses. Converta $1, né? É R$6. Parece pouco, mas não É muito. É muita coisa. O que é R$6 hoje, né? Vamos aqui com um comentário de Blue Alice, que é Blue_Alice. E a Alice mandou o seguinte comentário: levando em consideração que queriam privatizar o SUS, eu não esperava menos desta decadência. E ela fala exatamente isso, dando o sentido do sucateamento que existem nas instituições quando o governo quer privatizar, quer passar para frente, para a iniciativa privada. E isso a gente vê nítido em várias instituições, tanto o SUS, como também, por exemplo, os Correios, Banco do Brasil, que estão fechando várias agências, e isso vai acabar saturando algumas agências em determinados locais e, consequentemente, prejudicando o serviço. Tudo isso visando futuramente privatizações. Acredito que o SUS ele consegue sobreviver a esse governo Bolsonaro e do Paulo Guedes, porque enquanto eles tentarem destruir tudo, deixar a terra arrasada para os próximos, eles vão fazer isso. E o SUS, acredito eu, que vai conseguir sobreviver a esse governo. Cabe também à própria população a defender o SUS, a defender os serviços, porque se o SUS for privatizado e você precisar quebrar uma perna, quebrar um braço, alguma coisa do tipo, você não vai conseguir esse atendimento dentro de uma agência bancária não, dentro de um banco não. Terá que ser um serviço particular, e o serviço particular é caro. Ei, Kleber, se você precisar quebrar uma perna... Eu já quebrei. Se for necessidade você quebrar uma perna. Eu já fraturei um braço e fui atendido no SUS. Já sou um exemplo disso. Porque a gente vê um exemplo disso no serviço americano, Estados Unidos. Qualquer serviço lá, médico, você corre o risco de entrar em falência. Você corre o risco de falir. Tem umas piadas em filmes e séries, eu não sei se você já viu, umas piadas em filme e série, que a pessoa é atropelada, por exemplo, ou cai de algum lugar, tá lá toda ensanguentada, toda arrebentada, aí fala, pelo amor de Deus, liga pra funerária, mas pra ambulância não, que é muito caro, não tem como pagar. Eu já ouvi um comentário até mesmo do Átila Yamarino, ele num comentário no podcast, foi podcast até com Cauê Moura, Poucas, ele comentou exatamente isso, de um amigo que dizia, se alguém sofreu um acidente nos Estados Unidos, eles não chamam a ambulância. Eles preferem de carro, ser arrastado, pegar uma porta e botar eles em cima e os amigos vão levando, do que chamar a ambulância. A ambulância é declaração de falência. Ok, eu vou ler agora do nosso amigo parceiro que contribuiu aí, @Leonardo Léo Leon, 3 L's, Leonardo Léo Leon. Ele diz o seguinte: essa política de morte acontece há décadas ao menos. Não é a primeira vez que vemos esse tipo de coisa no país. O SUS, mesmo tão ovacionado hoje, sucateado ontem por desvios de verbas, nome bonito para roubo, é tão comum que parece normal. Superfaturamento e fraudes acontecem todos os dias, resultando em verdadeiras catástrofes para o povo já tão sofrido com altas cargas tributárias, fazendo das tripas coração para poder comprar o pão e ainda seu imposto, cujo destino é corrupção. Olha, Leonardo Léo Leon, você tem toda a razão. A corrupção no Brasil não foi inventada nem hoje, nem nos governos anteriores. É uma pandemia. A corrupção no Brasil é uma pandemia com diversas variantes, desde que os portugueses chegaram aqui oferecendo badulaques, bugigangas, espelhinhos baratos para os índios e depois tomando as terras dele. Mas eu quero dizer a você, Leonardo, em resposta à sua contribuição bacana, sabe como nós resolvemos isso? Quando eu vi que você é do interior de Pernambuco, não é? A Pernambuco, terra que eu adoro. Quando você começa a participar
participar ou começa a cobrar na sua cidade que exista o Conselho Municipal de Saúde, que existam os mecanismos que estão regulamentados nas normas do SUS para que a sociedade civil possa acompanhar o que acontece. Não só acompanhar, como decidir. E eu te falo isso, Leonardo, porque eu trabalhei em Secretaria Municipal de Saúde como assessor de comunicação e eu vi como é fascinante a partir do momento da trabalho. Claro que dá trabalho você reunir, porque as pessoas têm pensamentos diversos, têm necessidades distintas, mas quando a gente consegue fluir com um determinado objetivo, que é implantar um sistema único de saúde de uma cidade, entender o que é regulamentação, valorizar os programas de saúde da família. Para mim, o programa de saúde da família é uma coisa revolucionária, simples no conceito e super assertiva nos resultados. A partir do momento que você chega junto, Leonardo, que você encosta com sua mãe, com sua família, com seus amigos, com sua banda, com quem quer que seja, aí sim nós vamos diminuir esses casos de corrupção, porque a gente fica cobrando também. Ei, você está gastando quanto? Quanto custou essa ambulância? Por que, prefeito, o senhor... Por que, secretário e secretária, por que vocês estão comprando tantas ambulâncias? Por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo? Por que não fazer acordo com as cidades do vizinhas e comprarem juntas os medicamentos com preço mais barato? Compra um lote maior, tem-se um desconto e todo mundo sai ganhando. Isso é inteligência de gestão, isso é competência, isso é trabalhar pelo bem público. É isso aí, e com esse comentário nós encerramos as nossas interações. Eu só queria fazer uma observação, que é o seguinte: a gente fala muito sobre essa questão da corrupção, e a corrupção se tornou aquela narrativa vencedora das eleições presidenciais. O Moro levantou essa questão, enfim, tudo isso aconteceu apontando a corrupção como o principal mal a ser combatido. Onde está a corrupção? No funcionalismo público, no Estado. O Estado precisa ser melhor gerenciado, temos que diminuir o funcionalismo público. E assim, a gente já debateu isso aqui várias e várias vezes, né? A corrupção, ela é um mal. Ela é uma coisa que existe e está no nosso estado e está em diversos outros estados. Contudo, ela é apenas um mecanismo, uma ferramenta, vamos colocar dessa forma, de um projeto muito maior, de um projeto muito mais danoso, que é um projeto de dominação das classes mais abastadas sobre as classes menos abastadas. Isso tem a ver com principalmente uma ideologia baseada num viralatismo de uma elite brasileira que se espelha muito na elite norte-americana e que, diante dessa questão, tenta dominar e ditar as regras para uma classe média que tenta ser classe rica e, a partir daí, observa a classe trabalhadora como um mal a ser combatido, e tudo aquilo que está referente ao Estado é uma coisa má, é uma coisa que deve ser destruída. Então, assim, a corrupção ela é um mal, mas ela faz parte de um outro mecanismo muito maior, que é o mecanismo de dominação das classes mais abastadas sobre as classes trabalhadoras, que somos todos nós aqui ao redor dessa mesa, e boa parte das pessoas que nos ouvem, talvez a sua totalidade, né? Os meros mortais, como o Bia Siqueira acabou de mencionar aqui. Então é isso, chegamos à reta final da nossa gravação. Como vocês sabem, nós estamos no sábado, né? Hoje é sábado, gente. Sábado é dia de descanso, dia de estar em casa, tem gente que faz faxina, tem gente que está lavando os pratos, tem gente que está deitado em sua rede, e tem gente que está trabalhando, sim, a nossa classe trabalhadora com os fones de ouvido acompanhando o historiante. Enquanto monta sua consciência, né, sua consciência de classe, está lá desempenhando seu trabalho. Um abraço para você que está trabalhando, mas está nos ouvindo. É a hora de a gente fazer nossas indicações, né? O que é que essa galera vai ouvir, o que é que essa galera vai assistir
nesse fim de semana bacana. Eu vou dar algumas sugestões aqui. Geralmente as minhas indicações musicais, elas são dadas para relaxar, né? E hoje não vai ser diferente. Lembrando que a nossa playlist hoje, ela reinicia, viu, gente? Zerou a partir desse episódio. Vamos começar a montar. Eu vou dar 2 indicações aqui. A primeira música é do Fran, Eu Mais Tu, Tu Mais Eu. E Devagarinho, do Gilsons e da Mariana Volker. São minhas 2 indicações para nossa playlist. E como indicação para você assistir, né, eu vou indicar uma série que eu uso em sala de aula para alunos meus do curso de saúde, na disciplina de antropologia. É a série Unidade Básica. A série Unidade Básica se passa, né, como o próprio nome diz, numa unidade básica do Sistema Único de Saúde, onde nós vamos acompanhar o dia a dia caótico de um postinho, de uma unidade básica que vai receber uma série de pessoas e suas mais variadas realidades sociais e culturais. E é interessante porque mostra como um profissional de saúde precisa ter um olhar, uma visão, como eu geralmente digo para os meus alunos, uma visão holística. Uma visão que observa o paciente como um ser social, cultural, político e biológico também, porque eles são profissionais de saúde, né, no final das contas. Fica essa dica e eu quero ouvir a dica de vocês. O que é que vocês querem sugerir para o pessoal? Quero dizer que essa série é maravilhosa mesmo, tem cenas incríveis, né, icônicas, assim. E eu vou indicar Chernobyl, a série original da HBO. E ela fala também sobre corrupção dentro de uma crise sanitária. É sanitário que eu posso dizer? A crise de Chernobyl? Enfim, nuclear, né? Além de sanitário, nuclear. E aí fala sobre essa má gestão, a irresponsabilidade de uma gestão dentro de uma situação de crise e o quanto isso foi letal para a comunidade que vivia em Chernobyl, né? Matou muita gente por causa disso. E a gente começa a refletir, né? O quanto um governo, governantes, no caso, podem ser letais para uma população. Ah, e a música, né? Esqueci. Elza Soares, a Mulher do Fim do Mundo. Eu amo essa música, é incrível. E Bezerra da Silva, O Vírus da Corrupção. Eu acho que as 2 músicas casam muito com o tema aí de hoje. Feliz que meu marido indicou uma música que eu já mandei pra ele. A minha esposa não ouve as músicas que eu mando pra ela. DR no meio do podcast. Segundo ele. Vamos lá. Eu vou indicar Tropa de Elite 2. Basicamente porque nesse filme, né? Embora o autor do Tropa de Elite, ele acha que o filme não retratou exatamente a essência da mensagem que ele quis passar. O 2 eu acho que já vem bem mais, digamos assim, uma mensagem bem mais forte, né, do que o primeiro filme. E é justamente onde se concentra a corrupção, né, que é ali na liderança, né, do governo e nos empresários. E no caso a polícia seria apenas um lacaio do Estado, né. A truculência da polícia, ela tá ali para servir aos ricos e poderosos, no caso, né, que são os políticos. Então, eu também vou indicar um clipe, que é o clipe do Criolo, que é o Boca de Lobo. Tem muitas referências políticas e vale muito a pena assistir. Enfim, é isso. E as músicas também são do Criolo, por conta do conteúdo político que essas músicas carregam. Todas têm, né? Mas essas em especial, então eu vou indicar Esquiva da Esgrima, do Criolo, e Boca de Lobo, que é a música do clipe que eu sugeri também. Ambos do Criolo. Bom, na verdade, eu não escolhi nem livro, nem série, nem filme. É apenas uma música e o seguinte, eu quero sugerir a você que nos ouve o seguinte. Procure ler, entender o que é o Sistema Único de Saúde. Procure ler e entender o que é saúde coletiva. Procure ler e entender o que são políticas de prevenção
em saúde. Depois que você conseguir fazer leituras e captar o que são essas 3 coisas que eu estou sugerindo, aí você vai ouvir Saúde de Rita Lee. Bem, a minha indicação vai ser uma indicação de leitura, digamos, mais maleável, mais simples para você ler com seu filho, sobrinho, neto, com seu responsável, com aquele que precisa de uma educação mais aprimorada. E vou mandar aqui um HQ da Turma da Mônica, que é de distribuição gratuita. Vacinação é um gesto de amor. Você pode colocar assim no Twitter, ou do Twitter lá vai, desculpe, no Google, desse jeito, Turma da Mônica, vacinação é um gesto de amor, que já vai cair direto no site do Ministério Público do Paraná. E aí é uma história em quadrinhos que vai ter essa conotação da necessidade da vacinação, do porquê se vacinar. E isso serve tanto para quem tem filhos, sobrinhos, como também para você, professor, que esteja ouvindo aqui esse podcast e quer passar um material para os seus alunos. Está aí um material de distribuição gratuita. E como música aqui na playlist, Pablo ele sempre manda músicas tocinhas, músicas assim bem comportadinhas, né, professor Pablo? Bem românticas, bem calmas. Pra curtir o fim de semana, né, bicho? Deitar na rede, botar o sonzinho e tal. Aqui é tapa na orelha. Aqui eu vou mandar da banda Surra, Daqui Pra Pior, e do grande Ratos de Porão, Farsa Nacionalista. Essa daí é pra gingar o esqueleto. Só uma coisinha, como é que é o nome daquele cara mesmo da CPI? É Domingueira? Dominguete. Isso aí é a música do Pissirico, bicho. É a música do Pissirico. Os bambas. O Pissirico, Vai Dominguete. Vai Dominguete e pronto. Aí, ó, pipoca lá no carnaval de 2023. E 2022, no ínimo que vai, não vai ter carnaval também, não. A música que você tá recomendando hoje, então, é swingueira. Não. É swingueira pesada. É swingueira, né? pesada, com guitarras, baterias e baixo. É por isso que eu não recomendo rock aqui. Não deixa uma vez. Ok, então chegamos ao final da nossa gravação. Espero que tenha sido bacana para os seus ouvidos ter passado essa hora conosco. Escute agora a nossa playlist, né? Pensada e feita com muito carinho para os seus ouvidinhos também. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau!